Indenização é o tema de hoje do quadro Questão de Direito. E quem vai responder as nossas dúvidas aqui no estúdio é o advogado Hugo Mercedes. Olá, doutor Hugo, bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sempre um prazer estar Olá, aqui. doutor Hugo, bom dia. Bom dia. A gente tem mostrado, você também está acompanhando esse caso aí de Barcarena sobre o vazamento de metais e a população informou para a gente, até divulgamos, a questão do problema de saúde. Pessoas que foram afetadas em função de todo esse problema de lá. De que forma as pessoas, os moradores, podem ser indenizados quando se tem determinado problema? Existem duas dimensões de responsabilidade, né? A primeira responsabilidade que levaria à indenização seria a atuação do Ministério Público do Estado em parceria com o Federal e da própria Defensoria Pública pedindo um dano moral coletivo. O dano moral coletivo ele serviria para a recomposição do patrimônio ambiental. As pessoas e famílias individualmente afetadas pelos danos causados, eles podem ajuizar ações individuais ou, organizados numa espécie de associação, poderiam coletivamente buscar uma responsabilização individual para cada um. Mas é possível ocorrer as situações simultaneamente, tanto a coletiva quanto a individual, né? São dimensões distintas, podem correr em separado, né? Existem dois históricos de situações parecidas. Existe agora o caso de Mariana, em Minas Gerais, que ainda não há um distanciamento histórico, mas já se pode verificar a questão das responsabilidades ali. E um caso que ficou famoso no mundo todo e virou um filme, né? Erin Brockovich, uma mulher de talento. E aí conta a história da busca de pessoas por reparação de dano individualmente. Certo. A gente tem a pergunta aqui do Wilson Silva, que mora em Ananindeua. Bom dia, Wilson. Obrigado por participar do nosso quadro. Ele mora em uma área que está em obras. E aí ele conta que ele quer saber se os danos causados pelos veículos pesados dessa obra que trafegam pelas ruas quebrando bueiros, calçadas, enfim, rachadura nas casas, a quem cabe a recuperação desses danos? Ao governo, né, que contratou a empresa ou à própria empresa que está executando essa obra? Bom, Wilson, neste caso, se foi uma obra contratada pela administração pública, tanto a empresa quanto a administração pública podem ser responsabilizados havendo prova de que efetivamente a obra, a carga pesada, o transporte tem causado danos, enfim, tanto à rua, se não for recomposto posteriormente, quanto ao dano individual na sua casa. E essa comprovação do dano é importantíssima para o processo, né? No caso dele, por exemplo, ele pode usar um celular, gravar um vídeo, na hora que esse veículo pesado passa, provoca esse dano. Então hoje, digamos assim, com a tecnologia, ficou até muito mais fácil você fazer essa comprovação e encaminhar à justiça, né? Além dessa ideia da tecnologia, quando a gente imagina um celular, um smartphone, existe também a tecnologia processual, que permite, por exemplo, a percepção de que se uma pessoa não tem condições de fazer prova, é possível que o juiz determine a inversão do ônus da prova. Considere que uma empresa tem mais condições técnicas de dizer ou de provar de que ele não é responsável pelo dano do que o Wilson. Um cidadão comum, como você ou eu, tem condições de provar de que a empresa causou o dano. Porque hoje em dia as empresas, elas monitoram, na verdade, todos os veículos, então eles têm um sistema de câmera que muitas vezes dá para utilizar nos processos, dá para ajudar mesmo, doutor Hugo. A gente tem também aqui a participação do Paulo Marques, ele fala, acidentes internos dos ônibus ou assaltos, cabe indenização? É possível a indenização, sim, desde que fique, por exemplo, no caso do acidente, comprovado que houve responsabilidade do condutor do veículo. Aí a indenizatória não é direcionada ao condutor, mas à empresa que, enfim, presta serviços de transporte. No caso de assaltos em ônibus, ainda é uma questão controversa. A justiça, né, o Poder Judiciário ainda não tem dado uma resposta definitiva, assim, pacífica nesse tema, mas é possível sim pleitear judicialmente. Já houve decisão favorável, né, a quem recorreu, quem foi assaltado em coletivo e entrou com a ação, conseguiu positivamente, mas ainda há entendimentos diferentes de alguns tribunais. Mas, embora haja esse entendimento diferente, a pessoa já pode também possivelmente entrar com uma ação e aí aguarda os tribunais superiores se manifestarem, né? É possível, então, em caso de assalto em coletivo, você paga, né? Você paga a passagem e tem uma relação de consumo, até um serviço público, né? Você pode solicitar. Agora, doutor, o que outras situações são possíveis de indenização quando há um dano coletivo? Por exemplo, a gente está acompanhando desde segunda-feira, né, o dano que foi provocado pelos alagamentos aqui em Belém. Muitas casas foram invadidas pela água, moradores tiveram prejuízos. Essas situações assim, cabem também indenização a quem na justiça?
Cabem sim. E mais uma vez eu remonto à ideia da tecnologia. Hoje é possível analisar a previsão do tempo. E o município, né, como responsável pela limpeza e organização da cidade, tem o compromisso de, atento à tecnologia, criar planos preventivos para evitar inundações. Pois é, inclusive responde a pergunta do José Neto, né, que ele diz que a rua da casa da mãe dele enche bastante com frequência, ele alega a falta de manutenção da prefeitura, vários objetos estragados, ele pode registrar, filmar e até melhor do que a foto, filmar naquele momento, registrar tudo e juntar todo um material para posteriormente entrar com ação judicial. Exatamente, é orientado por um advogado ou pela Defensoria Pública, caso o José Neto não tenha condições, enfim, de contratar um advogado, ele pode sim pleitear uma indenização contra o município. Doutor Hugo, só para a gente finalizar, todo e qualquer dano se configura uma indenização? Tem o direito a ter indenização ou existem os casos específicos? Todo e qualquer dano pode se caracterizar ou pode gerar uma indenização. É preciso não generalizar o dano, mas também não relativizar ou não diminuir o sentimento de angústia que uma pessoa passa quando tem seu direito violado. O judiciário muitas vezes se manifesta no sentido de um mero dissabor. Essa é uma crítica, inclusive, essa ideia de que o mero dissabor ele não é indenizável, é uma crítica que a advocacia faz ao judiciário, porque é preciso entender a dimensão do que é o direito violado. E não é porque sempre os direitos são violados que eles deixam de ser indenizados. Certo. Perfeito. Doutor Hugo, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações. Tenha um bom dia, até a próxima. Bom dia, até a próxima.